Olá pessoal, mais uma vez aqui no dia de hoje no nosso canal Cultura Latino-Americana, e hoje nós vamos falar de um personagem da América Latina. Aliás, nós não falamos de qualquer um aqui. Quando falamos de alguém é porque realmente merece. Falaremos de um dos grandes líderes da Revolução Cubana. Geralmente nós lembramos de quem? Fidel Castro, lembramos de Ernesto Che Guevara, mas esse cara fez a diferença. Hoje, com muita alegria, vamos falar de Camilo Cienfuegos. Eu sou Jara Reis e esse é o nosso canal Cultura Latino-Americana. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui caracterizado de revolucionário cubano, para a gente poder fazer esse tema hoje aqui, muito bacana, muito legal. E vamos desfrutar um pouquinho da nossa história, né? E hoje é a história da Revolução Cubana, falando de Camilo Cienfuegos, que nasceu dia 6 de fevereiro de 1932 em Havana, uma província de Havana, Cuba. E ele era de origem humilde, né? Como todos os grandes revolucionários, a sua grande maioria vem do povo de origem humilde. E ele era filho de um casal espanhol, Ramón Cienfuegos y Flores, e a senhora Emília Gorriarán y Sabacha. Bom, após ele terminar o processo de escola, os anos normais de escola, né? Ele estuda justamente com o desejo, olha só, hein, com o desejo de ser escultor, nada a ver com a Revolução, né? Ingressou na escola anexa de San Alejandro em outubro de 1949, com essa intenção de ser um artista plástico, ser um escultor. Ficou apenas 3 meses nessa escola e teve que abandonar seus estudos, como toda criança pobre, para trabalhar. Bom, o seu primeiro trabalho foi no setor de limpeza, fazendo limpezas em uma loja de roupas, né? Uma loja chamada El Arte. Bom, até a loja está envolvida, né? Loja que o seu pai já trabalhava há muito tempo como alfaiate. Olha só que bacana, hein? Uma bela profissão. E ele começa nesse emprego praticamente no dia 1º de abril de 1950. E, paralelamente, ajudava o pai em casa também no serviço de alfaiataria, provavelmente costurando, trabalhando, fazendo roupas para os vizinhos, né? Já em 5 de abril de 1953, Camilo viaja para os Estados Unidos à procura de melhores condições de vida. E lá, como sempre, trabalhou em diversos lugares, né, com diversas ocupações para tentar sobreviver, né? E ali ele exerce as funções como camareiro, como pintor, alfaiate, né? Um serviço básico, né, que as pessoas desenvolvem para tentar sobreviver em outro país. Mas nesse período, ele vinculado já aos imigrantes latino-americanos, ele participou de diversas manifestações e escreveu para um jornal local, La Voz de Cuba, um crítico artigo contra Fulgêncio Batista, que era o presidente na época, e no qual ele demonstra uma forte oposição política, então, àquele governo de Cuba. Já em 1955, ele acaba sendo preso em São Francisco pelo Departamento de Imigração. Normal, né? Coisa que acontece. E deportado para o México, onde ficou detido por 39 dias. Nesse período dos 39 dias de prisão, ele esteve em contato com alguns mexicanos que foi atualizando ele, né, no que estava acontecendo com a luta revolucionária já de Fidel em Cuba. Camilo, então, assim, é julgado e é deportado para Cuba em junho de 1955.
Seu retorno ao país foi fundamental em sua formação revolucionária, pois quando ele volta, se depara com várias manifestações estudantis por todo o território cubano contra aquela ditadura de Fulgêncio Batista. E é neste período que ele então se casa com Isabel Bladón, uma enfermeira salvadorenha que havia conhecido em São Francisco, Estados Unidos. Camilo, naquele momento, ele já está totalmente envolvido com a situação de Cuba, em parte pela influência do seu irmão Osmani Cienfuegos, de forte posição de esquerda. Então já começa ali as influências, políticas e revolucionárias. Em dezembro, ele participa de uma manifestação em homenagem à morte do líder cubano, Antônio Maceo, e é ferido na perna esquerda com uma bala de M1. Bom, como eu não conheço de armas, E ele fica então em um hospital e Camilo, segundo as suas próprias palavras, ele reflete naquele momento. Cuba, cueste lo que cueste, tiene que ser libre. Enfim, pouco tempo depois, em janeiro de 1956, ele foi golpeado pela polícia em um ato em homenagem ao poeta José Martí. Neste mesmo dia, ele é preso e é fichado. Camilo acaba voltando aos Estados Unidos em 25 de março de 1956. Novamente, nos Estados Unidos, ele faz contato com um amigo com a intenção de entrar para o movimento 26 de julho, liderado por Fidel Castro, que naquele momento estava fazendo os preparativos para uma nova invasão em Cuba. Em 19 de dezembro de 1956, Camilo viaja para o México para se incorporar ao exército rebelde ou ao exército revolucionário, como queira. Foi um dos últimos a entrar na expedição que mais tarde ficou conhecida como Expedição Gama. Camilo, então, ele desembarcou com os demais expedicionários do Gama na costa cubana no dia 2 de dezembro de 1956. O primeiro combate que ele participa foi o de Alegre de Pio, quando os guerrilheiros foram surpreendidos pelas tropas de Batista em 5 de dezembro de 1959. Em Serra Maestra, devido ao seu valor militar, apesar de pouco tempo de formação que ele teve no México, se tornou capitão e incorporou-se à coluna comandada por Ernesto Che Guevara, exercendo então a função de chefe de la vanguardia, ou jefe de la vanguardia. No comando da vanguarda do pelotão, da coluna número 4, ele travou importantes batalhas, como as de Buesito, El Hombrito, El Pino del Agua, onde demonstrou grande habilidade militar, que acabaram de impulsionar a formação do mito de Senhor de la Vanguardia. Gente, é muito complicado isso, Nós observamos algumas pessoas de grande valor e de grandes trabalhos, serviços prestados, até mesmo como militar, e são chamados de mito, Então, por exemplo, grandes homens da história, isso quando eu falo grandes homens, eu digo grandes homens, grandes comandantes militares da história, que foram chamados assim de mito. Bom, não vou entrar em detalhes, fica aí o recado, A gente observa um grande guerrilheiro cubano que foi um dos grandes responsáveis pela libertação daquele regime de Fulgêncio Batista, da Revolução Cubana, como foi Camilo Cienfuegos. E observamos alguns militares aí da história brasileira,
corte marcial, expulso do exército, totalmente sem crédito para absolutamente nada. Ou seja, uma criatura totalmente incompetente para qualquer coisa que faça na vida, né? E chamam de mito. Bom, fica aqui o recado. Infelizmente é isso. Em março de 1958, se converteu no primeiro chefe do movimento a levar combate para além de Serra Maestra, aos Llanos de Cuba. Llanos seria a parte de Pampa, né? Como nós temos aqui o Pampa argentino, o Pampa uruguaio, né? Em alguns lugares é chamado de Pampa, outros lugares é chamado de Llano, né? Então seria a região dos Llanos, Llanos de Cauto. Eu falei Llanos de Cuba, né? Llanos de Cauto é em Cuba, não tem problema. Os êxitos em sua breve campanha em Baiamo, né? Seria Baiamo. E no combate de La Estrecha contribuíram para sua ascensão no cargo de comandante da coluna número 2, Antônio Maceo, em abril de 1958. Em 18 de junho regressa então a Serra Maestra, onde permanece os próximos meses no comando de La Plata, participando de vários combates como os de Vega de Ribacoa e Las Mercedes. Em agosto de 1958, Camilo Cienfuegos, comandante da coluna número 2, Antônio Maceo, e Ernesto Che Guevara, comandante da coluna número 8, Ciro Redondo, recebem de Fidel a tarefa de levar a revolução para a parte ocidental da ilha, né? A parte do ocidente da ilha. Camilo parte de El Salto de Nagua em 24 de agosto de 1958 com 92 combatentes. Durante a travessia por toda a ilha, enfrentou inúmeras dificuldades, sobretudo em Camagüey, onde, segundo ele, viveu os momentos mais difíceis de sua luta revolucionária. O combate de maior destaque da campanha de Camilo Cienfuegos foi a de Jaguajay, que lhe rendeu o título de Herói de Jaguajay. Em 21 de dezembro, a vanguarda de Cienfuegos iniciou o cerco ao quartel de Jaguajay, um dos principais de toda a ilha, que estava sob o comando do capitão Awon Lee, oficial do exército batista, muito respeitado por seu valor e inteligência tática militar. Era um grande estrategista também. A batalha se estendeu até 31 de dezembro, quando Lee se rendeu incondicionalmente. Esta batalha ela representou um golpe decisivo sobre as forças de Fulgêncio Batista. Após a Batalha de Jaguajay, Camilo recebeu ordens de Fidel Castro para se dirigir a Havana e tomar o Colômbia, símbolo e realidade do poder militar de Fulgêncio Batista e de seu exército. Em 2 de janeiro, Camilo toma Colômbia sem nenhuma resistência. Após o triunfo da Revolução, Camilo recebe um dos maiores cargos dentro do Exército. Em 5 de janeiro de 1959, ele é nomeado chefe de todas as Forças Armadas da província de Havana. E posteriormente, em 20 de janeiro, é nomeado chefe do Estado-Maior do Exército Rebelde, ou do Exército Revolucionário, que, segundo a nomenclatura da época, era o maior cargo em hierarquia dentro da instituição das Forças Armadas cubanas. Camilo ele exerce funções muito importantes ali no Estado-Maior durante o curto tempo que esteve nesses cargos, né? Participava de decisões importantes da Revolução, tanto no Conselho de Ministros, como na direção nacional do movimento. Trabalhava por reorganizar as lideranças do exército. Olha só, gente,
alfabetizar os soldados e atuava na reforma agrária e na transformação dos quartéis. Olha, gente, que maravilha! Na transformação dos quartéis em escolas. Muito bacana isso. Representava Fidel em importantes eventos em todo o país, dentre outras importantes atividades que ele estava presente, Camilo Cienfuegos. No dia 28 de outubro de 1959, poucos dias depois de ter cumprido uma missão designada por Fidel Castro em Camagüey, Camilo retorna a Camagüey para tratar de assuntos pendentes e ainda pouco esclarecidos em relação à própria Revolução. Às 11 horas e 59 minutos, Camilo saiu da cidade Libertad, de la Ciudad Libertad, em Havana, com destino a Camagüey. E um avião do tipo Cessna 310, número 53, conduzido pelo piloto do avião, primeiro-tenente Luciano Farinhas Rodrigues, juntamente com o soldado Félix Rodrigues e o capitão Senem Casas Regueiro, incluído no voo de última hora a pedido do próprio Raul Castro. Camilo e Félix Rodrigues desembarcaram em Camagüey e o piloto Luciano e o capitão Senem seguiram para Santiago de Cuba, no oriente da ilha. Depois de 1 hora estacionado em Santiago de Cuba, o avião retorna a Camagüey para buscar o comandante Cienfuegos. Às 18 horas e 1 minuto, o avião Cessna decola de Camagüey com rumo a Havana, trazendo consigo Camilo, o piloto Luciano Farinhas e o soldado Félix Rodrigues. O avião nunca chegou ao seu destino. Nem os restos mortais das vítimas, nem os destroços do avião, da aeronave, foram encontrados. Sucessões de buscas em toda parte do território da ilha cubana foram feitas e nunca foi encontrado o corpo, tampouco os destroços do avião que estava ali presente Camilo Cienfuegos e sua tripulação. Bom, enfim, gente, ficou aqui uma pequena história, uma pequena biografia deste grande homem da nossa Revolução Cubana. Vale a pena nós buscarmos esses conteúdos, conhecermos a história da América Latina, né? Porque muito é falado, entre aspas também, né? Na nossa escola pública sobre a história do Brasil ou Portugal, mas pouco se fala do que se passa ao redor, né, na nossa América Latina. Pouco se fala da história da América Latina. Então aqui é uma das propostas do nosso canal, trazer à tona todo esse conhecimento de histórias, lendas, biografias, costumes, enfim, tudo que diz respeito à nossa América Latina. Gente, aceito sugestões também, tá? Mandem para mim, mandem nos comentários do próprio vídeo. Fala, Jara, poxa, gostaria que você falasse de tal tema. E a gente vai desenrolando esse tema também. Que assim fica uma participação legal de vocês com o nosso canal, tá bom? Gente, muito obrigado a todos, obrigado de coração e até o nosso próximo tema aqui no nosso canal Cultura Latino-Americana. E não se esqueça, compartilhe, dê o like, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu!